Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e, como você já deve ter percebido pelo título do vídeo, é um conteúdo que vai um pouco fora da curva do que eu costumo publicar por aqui. Caso você seja novo nesse canal, o principal conteúdo, a principal categoria de conteúdo que eu costumo abordar é tecnologia, programação, principalmente focada em dicas de Excel e VBA. Sim, tem programação no Excel, caso você não saiba. E eu também navego um pouco em programação web e .NET e fico ali nesse assunto e coisas que envolvam um ambiente profissional, assim, a sua carreira profissional, mas que nunca foge muito do assunto, está sempre relacionado a uma dessas grandes frentes que eu costumo abordar por aqui. Então, se você é novo, seja bem-vindo. E se você já é inscrito nesse canal e está estranhando porque que esse conteúdo está aqui, vai aqui a minha justificativa e se você acredita que eu devo tomar uma abordagem diferente disso. Do que eu estou falando, antes que a gente continue. Canais grandes, normalmente eles têm uma linha de conteúdo muito bem definida e quando eles querem sair um pouco da curva, para não maltratar quem já é fã do canal, para não ficar poluindo com conteúdos que sejam muito diferentes, eles acabam abrindo um vlog, ou seja, um canal separado, que é um canal irmão, em que eles se permitem fazer conteúdo que fala dos bastidores ou de alguma extensão daquele próprio conteúdo, mas sem ferir ou sem fugir muito da linha do conteúdo principal, apesar de estar relacionado. Se você acha que eu devo fazer isso, coloque aí nos comentários, eu vou agradecer essa orientação, porque eu quero continuar honrando com o compromisso que eu tenho tido em relação à classe de conteúdos que eu tenho colocado, e qualidade acho que tem sido algo que eu sempre tento alcançar dentro do tempo que me é disponibilizado. Eu tento aí achar um equilíbrio entre o tempo que eu consigo dedicar para a produção desses vídeos e também colocá-los no ar com uma certa frequência, ou se dá para colocar aqui mesmo, e por que eu acho que ainda cabe eu colocar esse tipo de conteúdo aqui. Porque mesmo quando eu falo de Excel e VBA, mesmo quando eu falo de .NET, programação web, ou quando eu falo sobre carreira girando em torno desses assuntos, minha intenção é te ajudar profissionalmente, ajudar você na sua carreira profissional. Assumindo que é muito raro que esse tipo de conteúdo seja usado para alguma questão pessoal. Não duvido que isso aconteça, mas que você passa por um hobby. Normalmente você tá atrás desse tipo de conteúdo para melhorar a tua carreira profissional, para se melhorar profissionalmente. Eu acredito que nesse contexto, esse conteúdo que eu estou publicando aqui é totalmente relacionado. Então, antes que vocês fiquem irritados, vamos direto ao assunto. Dicas para aprender inglês. Não são dicas de inglês, são dicas para aprender inglês. Por que não são dicas de inglês? Primeiro, que inglês não é o primeiro idioma. O primeiro idioma é o português, eu tenho como um idioma secundário por causa da família espanhol, e o inglês foi algo que eu aprendi nos últimos, não vou dizer aí na última década, mas aprofundadamente, que foi uma saga profissional, ou seja, um objetivo profissional que eu tinha, fui lá, alcancei, corri, enfim. Para quem não sabe, hoje eu moro nos Estados Unidos, trabalho aqui, vim com o visto de trabalho, ou seja, apliquei, fiz entrevista, consegui passar por essa fase, consegui ter um inglês suficiente para que alguém me contratasse e vim aqui trabalhar com programação, que é o que eu faço hoje e tenho contato com a língua todos os dias, já faz mais de 2 anos. Como a gente sabe, pelo menos é de senso comum, que a língua inglesa ela é a língua mãe do mercado, não é uma questão de gosto, não é uma questão de ser uma preferência, é uma questão de que o mercado ele fala essa língua, o mercado ele pede que você, quando você está falando de, principalmente na questão da globalização, que foi um termo da moda utilizado lá na década dos anos 2000, foi muito utilizado, e quando você fala de global, quando você fala de você falar com o mundo, e você sente isso no momento que você abre um website que não é um resultado de uma busca que você está fazendo, ou quando você entra no YouTube e não tá aparecendo ali, não estão aparecendo ali canais brasileiros, o que aparece é canal internacional mesmo, porque a maioria do conteúdo publicado nessa internet de mundão é realmente a língua do mercado que se fala inglês. Tem aí argumentos da China, mas não é o caso aqui. O mercado ele vai exigir que você fale essa língua porque acabou sendo o escolhido por ser a maioria das empresas que determinam a velocidade e a pegada do mercado. São empresas que nascem em países que falam a língua inglesa, sejam países europeus ou próprios Estados Unidos da América, que é onde eu estou, e isso faz uma diferença enorme na tua carreira. Novamente, não são dicas de inglês,
São dicas de como aprender inglês, que foi a trilha que eu segui para chegar no meu objetivo, que o objetivo era conseguir arrumar um emprego num país que falasse como língua mãe, tivesse como língua mãe a língua inglesa, a língua americana, no caso a língua americana, o inglês americano, e foi aqui que eu vim parar. Consegui, deu muito certo. Eu não vou entrar no mérito de aulas, eu não vou entrar no mérito de você tem que começar a assistir filmes só em inglês, você tem que começar a assistir filmes só com legenda, depois para você pelo menos ouvir o conteúdo original em inglês, que você deve depois trocar a legenda para inglês, essas coisas básicas, que você deve pegar uma revista que está em inglês, uma revista que você já sabe que é em português, isso aí, esses próprios canais, esses próprios recursos que eu vou te passar, ou mesmo o seu professor atual de inglês, já vai te passar esse conteúdo. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um conjunto de recursos que eu fiz uso e que me ajudou muito. Eu tive a sensação de que a partir do momento que eu comecei a consumir esses recursos, ou seja, a canais específicos do YouTube, podcasts e sites de notícias, ele deu uma guinada relevante, o termo apropriado que eu gostaria de colocar. E se não fosse isso, provavelmente a coisa teria andado num passo um pouco mais lento. E tô aqui para compartilhar porque eu acredito que pode colaborar com você se você tiver nessa saga de aprendizado dessa língua, seja qual for o seu objetivo, certo? A gente fala disso mais tarde. Vamos passar para mostrar para vocês quais são os recursos que eu considerei como os meus preferidos, que eu fazia fora da aula como um esforço adicional e que me ajudaram pra caramba. O meu canal não é dessa lista, ele tá aí somente para efeitos de apresentação desse vídeo, mas o primeiro canal que eu gostaria de apresentar para vocês e dizer que valeu muito a pena eu ter contato com ele é este AngloLink. O nome dessa menina é Mino e ela publica uma série de aulas que envolvem gramática e ortografia, tudo que você precisa aprender para dar aquela limpada naquele teu inglês, caso você seja daqueles que gosta de aprender muito de ouvido, que foi o meu caso. Eles publicam vídeos com certa frequência e um disclaimer aqui geral é que todos esses canais que eu vou mostrar para vocês, ou os recursos, seja ele um podcast ou alguma coisa do tipo, eles são professores de inglês, eles têm sua plataforma de inglês, eles mesmos vendem aulas, mas eles também usam esses canais de comunicação como uma forma não só de marketing, mas como também para acabar fornecendo conteúdo para vocês. E eu, vou ser sincero, eu não consumi praticamente nada deles, eu fiquei só na parte gratuita e já me ajudou um monte. Não significa que eu não recomende que você não consuma o conteúdo deles. Eu recomendo muito se você tiver disposição ou se você quiser fazer um investimento mais pesado. Eu direcionei meu investimento para outras coisas, mas acredito que vale a pena porque o conteúdo que eles já disponibilizam aqui no canal, que é gratuito e já é de uma qualidade absurda, pelo menos para o padrão de conteúdo que eu consegui ter contato. E no caso da Mino, eles focam realmente em toda a parte de English Grammar, como vocês estão vendo aqui, gramática intermediária, escuta e fala, gramática avançada, sentenças, acho que é isso. Sujeito, verbo, subjuntivo, verbos modais, entre outras coisas que é um reforço da tua aula básica, só que com uma pessoa que tem a língua mãe como sendo inglês. Ela é britânica, se eu não me engano, ou seja, tem um sotaque inglês pesado, assim, quando eu digo inglês, o pessoal que nasce na Inglaterra, ou nasce ali na região da Grã-Bretanha. O bacana é que o inglês desse pessoal, como não costuma, pelo menos, ter muita gíria, ele é muito claro. Então, para o aprendizado, ele é fabuloso. Ele tem uma clareza que é praticamente necessária quando você está começando a consumir conteúdos de uma língua estrangeira. Pelo menos para quem é da língua portuguesa, a entonação ela ajuda muito porque as falas de muitas sentenças e de muitas letras e sílabas são muito claras no inglês britânico, que o que acaba não acontecendo no inglês americano. Vocês vão perceber isso no momento em que vocês vão começar a consumir o conteúdo, e vez ou outra ela faz crossovers com outras professoras, como essa daqui que ela fez com a Rachel English, que seria o segundo canal que eu tenho para recomendar para vocês. Rachel, também uma professora, também tem seus conteúdos publicados, se você quiser comprar o curso dela, acho que vale a pena. E o foco da Rachel, que é americana, é pronúncia, ou seja, como você fala as palavras, e nesse caso no inglês americano. E ela vai a fundo mesmo, ela fala do movimento da língua, do movimento da boca que você tem que fazer para falar certas palavras, aplicar certos fonemas que só existem na língua inglesa. Um exemplo muito básico
Quando você, por exemplo, tenta ensinar, pensa em ensinar para um americano, se você teve, ou alguém que vem de fora do Brasil, que não fala português, né? For de Angola ou Moçambique, não vale, ou mesmo de Portugal. Mas ensinar para eles como se fala o nosso ou an, né? De mãe, né? Ou não de, ou ão de não, ou pão, por exemplo. Esse som anasalado, ele não existe na língua deles, então eles não conseguem produzir. Da mesma forma, o inglês, como tem aquela junção das letras TH, por exemplo, que produz um som, um fonema que a gente não usa na língua portuguesa, por isso que a gente se esforça muito para conseguir produzir aquele som do TH. Não vou falar, não vou mostrar aqui para vocês, porque primeiro que eu não quero passar essa vergonha, segundo que a intenção aqui não é dar dicas de inglês. Mas é isso que ela trabalha, é isso que ela foca, e ela vai mostrar para você o movimento da boca e onde você deve concentrar para você conseguir reproduzir aquele som que é exigido quando você está falando a língua americana. Ela também faz crossovers com a própria Mino, do AngloLink, e, enfim, vale muito a pena porque é um passo adiante daquelas palavras que você já consegue falar, inclusive aquelas letras que o americano costuma comer é o termo, porque a letra tá lá e ele praticamente não fala, porque o americano fala num ritmo muito acelerado e tem muita sílaba que tá no meio da palavra que você simplesmente não ouve, é um dos grandes desafios. Muito bacana, recomendo demais, apesar dela ser, e ela também ser muito gente boa. Todas elas, se não me engano, tem canais respectivos no Facebook, páginas no caso seria. E eu já tive a chance inclusive de trocar um papo rápido com a Rachel, ela foi super simpática, muito bacana. Não conheço pessoalmente, mas o trabalho dela tá aqui, fica à vontade para consumir, vale a pena demais. Olha aqui os crossovers que eu tinha comentado com vocês. Muito rápido, no momento em que eu tava quase vindo para cá, eu acabei consumindo bastante conteúdo dessa menina, Cynthia Disse, é uma brasileira que parece que morou ou mora aqui, não, acho que não é aqui nos Estados Unidos, mas acho que é no Canadá ou algo do tipo, que também fala inglês. E o que eu gostei é que, primeiro, ela publica conteúdo com uma certa dose de entretenimento, com dicas de inglês, e são aquelas coisinhas, aquele tipo de dica que aquela que você anota num post-it, né? Num caderninho, que é para não esquecer. E pelo menos no momento em que eu estava do meu inglês, quando ela deu essas pequenas dicas, assim, me ajudou demais. Ela publica conteúdo de vários tipos, inclusive de auxílio para quem está procurando se aperfeiçoar na língua inglesa. No momento que eu consumi, valeu muito a pena, acho que vale a pena uma olhada. Não são os únicos, mas são os que eu me afeiçoei mais e o que deu mais certo. Ok, encerrando um pouco canais de YouTube, deixa eu pular para alguma outra coisa. Esse foi tudo que eu consumi no momento pré-vinda para cá, ou seja, na minha ascendente de aprendizado. E depois no final acabei conhecendo outros canais que eu consumo até hoje, porque como o inglês não é minha língua mãe, é um aprendizado que ele não acaba, eu estou aprendendo todos os dias. Então, esse primeiro momento, essas primeiras dicas que eu estou passando para vocês são um momento pré-vinda para cá, e depois vai ter um segundo momento que é o momento pós-vinda. Ou seja, os canais que eu conheci depois e que estão me ajudando a aperfeiçoar o meu inglês, mesmo eu estando aqui já vivendo e falando nos Estados Unidos. O primeiro, que foi uma dica de ouro dada por uma das minhas professoras, é esse site chamado npr.org. Como vocês podem ver aqui no título, é o National Public Radio, que dá para entender como sendo a rádio oficial dos Estados Unidos, ou seja, a rádio nacional, onde o conteúdo precisa ser publicado para que você, enquanto cidadão, enfim, esteja atualizado com o que está acontecendo no país. Você tem notícias de diversas categorias. O NPR ele goza de uma certa dose de prestígio, aqui sempre muito referenciado, inclusive por talk shows. Quando eles vão comentar a respeito de alguma notícia, o NPR, via de regra, ele é muito usado como referência. E quando isso acontece com uma certa frequência é porque ele não é enviesado. E você está unindo o útil ao agradável. Você está vendo as últimas notícias do mundo e também dos Estados Unidos. E a grande sacada, todas as notícias que eles publicam, não vou dizer todas, mas 80%, elas vêm com uma versão falada, que é praticamente uma rádio gravada. É o mesmo artigo, na maioria das vezes, o texto escrito e tem ali um áudio para você ouvir. Um áudio muito claro, muito pausado, o inglês muito fácil de se entender, mas que não foge muito do que se fala no dia a dia. Ou seja, você une o fato de você estar se atualizando com você estar ouvindo um conteúdo
de confiança, ou seja, pouco enviesado e bastante referenciado e com uma qualidade de inglês muito boa, porque eles têm o dever de, como eles são a Rádio Nacional, de comunicar com um nível de clareza muito bacana. Mesmo quando eu ainda estava na fase de aprendizado, o inglês que se falava aqui era extremamente claro, ajuda muito e, como eu disse, 80% das notícias publicadas aqui, nem todas, tem uma versão de áudio que você vai conseguir acompanhar e escutar. São áudios curtos, assim, o maior que a gente está vendo aqui no dia de hoje tem 17 minutos, mas é uma exceção. A maioria tem 3, 4 minutos ou até menos, né? Inclusive eles têm podcasts que são categorizados como se categorizam notícias em um site. Você vai lá, consome o conteúdo categorizado por aquilo que você mais gosta de ouvir, ou você vê aqui em todos os programas e dá uma olhada. Eu não sei se esses aqui são pagos, eu vou arriscar que não, mas tem também produtos à venda. É bacana deixar claro que o intuito deles não é ensinar inglês. O intuito deles é, enfim, é um site de notícias, é venda de conteúdo, mas vale muito a pena por causa, primeiro, da qualidade, a confiabilidade, enfim, você está acessando o conteúdo atualizado, você não está gastando tempo lendo o livro velho, não que eu não queira que você faça isso. E esse daqui eu acho que vale a pena muito comentar. Esse, para todo mundo que eu recomendei, foi assim um elogio de cima a baixo. ESL Podcast. ESL, English as a Second Language Podcast. É um podcast publicado num feed de podcast. Eles não têm um site oficial, mas eles estão aqui sendo mencionados no Wikipedia. Ele é publicado por esse cara chamado Jeff McKillen. Tem a diretora de conteúdo, essa aqui, a produtora, que é a Lucy T. Não sei se eu produzi. Ah, cara, tem esl.com, tá aqui, ó. ESL Pod, tá aqui. Muito bom. Que bom. É esse cara aqui mesmo. Também tem conteúdos que eles vendem, novamente, eles são professores de inglês, mas eles publicam podcasts que, se não me engano, é de 15 a 30 minutos, com uma frequência absurda. Já tem TV aqui, eu nem tinha sabido disso, que esse aqui eu já terminei de consumir já faz muito tempo, eu consumi na minha era pré-vinda aos Estados Unidos, mas se você procurar ele na internet como ESL Podcast, esse link do iTunes te leva ao feed de todos os episódios que ele publicou até hoje. A quantidade é muito generosa e qual que é a sacada? O número de episódios está aqui, pelo menos no Wikipedia, atualizado em fevereiro de 2015, 1074, quem dirá quantos episódios eles têm hoje. Mas o caso é que ele faz praticamente um ditado, ele conta ali uma micro história, depois ele repete a história pedaço por pedaço, explicando o que ela é, e pausado, ou seja, ele repete umas 3 vezes aquilo e explica o significado das palavras e das frases-chave daquela história que ela está contando. Para um aprendizado é um negócio magnífico, e por ser um podcast, se você pega aí no seu celular uma ferramenta de podcast, por exemplo, tem aqui para o iOS, tem também para o Android, essas ferramentas de podcast elas permitem que você acesse o áudio do podcast como se fosse uma rádio virtual. Procure um programa de podcast no seu celular, você vai achar, seja o celular que você está usando, tem que ser o smartphone, é claro, e aí você vai poder tanto diminuir a velocidade, caso você não esteja entendendo, quando o seu nível ainda for muito principiante, até você conseguir acelerar quando você começar a se acostumar com a língua em si. E isso com configurações avançadas, sem ficar naquela vozinha de tico e teco, que às vezes fica esquisito quando você usa programas de aceleração de áudio. Mas o que você pode fazer a partir do momento que você consome uma mídia desse tipo de podcast, principalmente esse, que como eu já comentei, para quem eu recomendei foram elogios de cabo a rabo, vale muito a pena. Uma dica de ouro, essa do English as a Second Language Podcast. Consumam se você está, acho que independente do nível. Claro, se você estiver mais avançado, você quer abranger o teu conhecimento, mas se você está ainda naquela fase de aprendizado intermediária, esse cara vai te dar uma ajuda enorme, um salto gigantesco na tua proficiência de inglês. Então vamos ao momento pós minha chegada, porque normalmente eu não parei de aprender porque eu não posso. Se eu mal me satisfaço com o português que eu tenho, quem dirá o inglês que eu comecei a aprender apenas há alguns anos. Tem que continuar me aprimorando, ou seja, tanto para aprimorar meu nível de comunicação, quanto para que eu possa galgar posições melhores aqui. Se você não for um bom comunicador, é impossível você acontecer isso. No momento pós, eu conheci 2 canais que eu gostaria de destacar muito. O primeiro deles é o Ask Jackie, dessa mocinha que está aqui. A história muito curta, ela é uma americana que se apaixonou pelo Brasil,
Foi visitar, se apaixonou por um brasileiro e lá ficou. Hoje mora no Brasil, mas faz bate e volta e virou uma professora de inglês focada em pessoas que falam português, porque ela está em processo de aprendizado de português, já fala muito bem, você entende tudo que ela fala, mas como ela está nessa situação de ser uma pessoa cuja língua mãe é o inglês e ela está aprendendo português, ela sabe exatamente quais são os maiores defeitos dos falantes da língua portuguesa e produz dicas focadas nisso. Ela é carismática, você meio que se afeiçoa quando você assiste os vídeos dela. A qualidade de produção ela é mais do que satisfatória. Novamente, mais uma professora de inglês que tem um curso publicado, você pode consumir o conteúdo dela, comprar na loja dela, mas as dicas que ela coloca com bastante frequência, ela coloca acho que um por semana, pelo menos aquilo que eu estou vendo aqui, vale muito a pena e, como eu disse, ela pega bem naqueles pontos onde o brasileiro falha, onde a gente mais erra por questões inclusive culturais, e como nós somos, pelo menos eu penso que você é um falante da língua portuguesa, esse é o conteúdo ideal para você cometer menos erros e menos gafes quando você está aprendendo inglês. E por último, e não menos importante, Small Advantages, que é esse cara que está aqui. Também mais um americano que se apaixonou pelo Brasil, aprendeu a língua portuguesa e ele ainda mora nos Estados Unidos, pelo que eu entendi dos vídeos que ele publica, mas ele deu tão certo, ele gostou tanto de fazer o que ele está fazendo, que é estudar a língua, que ele vive só disso hoje. Ele praticamente abandonou a profissão dele, que envolvia ciências ou algo do tipo, para fazer só isso. Há pouco tempo, ele inclusive apareceu, há pouco tempo da publicação deste vídeo, ele apareceu num talk show de relevância aí no Brasil, acho que não foi o Danilo Gentili, um The Noite, se não me engano. Ele apareceu, ele foi entrevistado por ser um youtuber de destaque, principalmente por ele ser alguém que trabalha na área de educação. Ele está aí e a mesma saga da Jack, ele aprendeu português, vive a cultura portuguesa e a cultura americana e sabe exatamente onde os brasileiros erram, ou seja, por questões culturais ou por questão de manias da língua. Ele teve as dificuldades dele para aprender o português e vê as dificuldades que os brasileiros que falam português têm ao aprender a língua inglesa. Já está com 1 milhão de inscritos, eu não sei, tem aqui um link de curso, eu não sabia que ele tinha curso, mas se tiver, eu tenho certeza que a qualidade do curso dele deve, se for análoga a dos vídeos que ele produz, você com certeza vai estar aí em mãos com material de extrema qualidade. E ele faz coisa bacana, como por exemplo, avaliar o inglês de atores brasileiros que a gente acha que falam um inglês maravilhoso. Obviamente ele vai endossar alguns, outros ele não vai endossar tanto assim, mas não é o objetivo. O objetivo aqui, assim como a Ask Jack, uma pessoa cuja língua materna é o inglês e sabe, fala português, conhece brasileiros, vive a cultura brasileira e sabe quais são as pegadinhas das quais a gente cai quando a gente está tentando aprender a língua inglesa. Ele também faz crossovers, fez com a Jack, inclusive, e está sempre, enfim, inovando aí no conteúdo dele. Quem dirá, alguém que chegou há pouco tempo em 1 milhão de inscritos sendo um professor. E nesse caso, ele fez inclusive uma homenagem muito bonita faz pouco tempo, quando ele chegou a 1 milhão de inscritos, por ser uma questão de orgulho que um canal que trabalhe com conteúdo educativo consiga ter um nível de alcance tão expressivo quanto o que ele conseguiu, que não é nada fácil. E fecho essa sessão de recursos que eu utilizei. É claro, eu fiz mais coisas, tinha lá meu dicionário, tinha lá os livros que eu lia, filmes que eu assistia, mas conteúdo orientativo foram esses que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou deixar o link de todos aqui na descrição, se eu esquecer de algum, depois vocês colocam um comentário aqui embaixo. E por fim, não tem como escapar de aula. Eu fiz aulas particulares, novamente, como parte do meu investimento para conseguir chegar até aqui. Por que eu acho que aula é imprescindível, seja você faça numa escola, seja você contrate uma professora particular. Porque se teve uma coisa que ficou muito claro no momento que eu estava, que eu vim viver aqui, no momento que inclusive eu estou vivendo aqui, eu vivencio isso no dia a dia, e que faz falta, e que só o professor consegue complementar isso, é o seguinte: só o professor vai te corrigir. Mesmo que eu fale aqui com um americano no inglês macarrônico, seja lá por qual motivo, provavelmente de repente ele fala um
o inglês mais de interior, por exemplo, que é um pouco mais difícil de entender, ele vai sofrer também para me entender, mas ele nunca vai me corrigir. Ele vai fazer a pergunta uma, duas, três vezes até que eu me faça entender e a gente chega ali no nível de comunicação, a gente consiga passar a mensagem que a gente quer passar. Mas mesmo as pessoas com quem eu convivo no dia a dia, mesmo eu tendo pedido para elas, olha, se vocês verem que eu cometo algum erro, alguma gafe feia, vocês por favor me corrijam. Mas não corrigem, eles não têm esse dever. Não sei se é porque eles vão achar que eles estão sendo mal educados comigo, mas não é uma prática. Você vai tomar muita pancada se você não tiver alguém, não só que te oriente, mas que diga também quais são os erros que você está cometendo. O professor é o cara que vai fazer esse papel. E como última dica, o que eu deixaria para você é definir um objetivo, definir uma meta do o que você quer fazer com o teu inglês. Eu quero morar fora, eu quero arrumar um emprego cujo inglês seja determinante, que eu precise falar o inglês como uma segunda língua fluentemente, ou que você acha que isso vai... Não ache. De verdade, o inglês ele vai dar uma guinada na sua carreira. Claro, você vai ter que procurar empregos, pelo menos considerem que o inglês seja algo muito importante para a tua profissão. Se você trabalha com programação, não tem nem o que falar, os materiais são todos publicados em inglês, pelo menos a grande maioria. Tem bastante coisa em português, inclusive em espanhol, mas o inglês é sempre a fonte da maioria desses conhecimentos. E pode ser um objetivo um pouco mais simples. Por exemplo, você pode querer fazer uma viagem e querer se virar no inglês, ou seja, sem precisar passar por uma situação que te coloque numa posição desconfortável, por exemplo, ou que você pelo menos queira fazer aqueles pedidos básicos ou trocar uma ideia com um estrangeiro, seja lá onde você estiver, ou no país que você queira visitar. Coloque um objetivo, faça, desafie a você mesmo. E não precisa ir muito longe. Em épocas de grandes eventos no Brasil, você pode ir para um lugar onde tenha muitos estrangeiros e lá você vai ser obrigado a falar a língua deles, por mais que eles tentem falar a tua língua. Se você tiver isso como um background, isso como uma habilidade, você está se comunicando e isso abre um leque gigantesco para a quantidade de conteúdos que você pode consumir, porque tem muita coisa lá fora publicada somente na língua inglesa. Porque isso, o mercado definiu assim, o mercado entendeu que essa era a língua, seja por uma influência de mercado. Não estou julgando aqui se foi ruim ou se foi bom, mas o fato é que está determinado, está sacramentado, que hoje a língua inglesa é a que faz a grande diferença, é a que vai te colocar no mercado. A não ser que seja algo muito específico, não estou falando assim no geral, só o inglês. Se você for trabalhar em uma empresa alemã, provavelmente alemão vai ser mais efetivo. Mesma coisa para outra língua, japonês, russo, chinês, mandarim, no caso, ou cantonês. Vai fazer, dependendo da empresa que você quer trabalhar, mas via de regra, a porcentagem maior gira em torno dessa língua que a gente tem que conviver, mesmo que contra a vontade, tendo contato com ela em títulos de revistas, em títulos de programas de TV, mesmo no nome de uma série de produtos que a gente acaba vendo nas prateleiras de todos os lugares que a gente vai, praticamente todos, faz parte da nossa rotina. E essas são as dicas que eu tinha que passar. Por favor, deixe o seu feedback se você acha que esse tipo de conteúdo vale a pena ser colocado no canal. Eu acredito que sim, porque novamente o objetivo é te ajudar profissionalmente, ajudar você de alguma forma a dar uma guinada profissional, você melhorar a tua competência profissional, fazer uma diferença. E eu acredito que esse conteúdo pode te ajudar a fazer uma diferença, porque fez uma diferença para mim. Acredito que esse fato de eu estar aqui, para mim, é uma conquista que eu devo não só aos estudos que eu fiz, enfim, todo o contexto, família que também me apoiou, mas também ao esforço e uma série de recursos que essas pessoas maravilhosas, donas dos canais e dos sites que eu mostrei em cima, fazem e se dispõem a publicar como parte do seu trabalho, como parte da sua rotina ou do seu hobby, assim como eu estou tentando fazer aqui com vocês. Comentários, dicas, sugestões, ou se eu preciso parar de publicar esse tipo de conteúdo, a área de comentários está aqui para isso. Eu encerro por aqui, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.